Vina Media. E hoje é terça-feira, não é? E toda terça nós temos aqui habitualmente um tema à mesa, que é para abordarmos. E normalmente trazemos sempre assuntos pontuais que estão em alta na sociedade e hoje não será diferente. É o momento de começarmos com o nosso Língua Afiada e já cá temos os nossos convidados que nos vão ajudar a perceber mais sobre este tema que começamos a falar na terça-feira. E hoje vamos aqui dar sequência, deixar mais algumas pinceladas. Cá temos o pastor Josafat Mussaba. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. E também temos aqui o José Kunde, nosso querido parceiro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez aos telespectadores e assim também. É um prazer enorme receber-vos aqui e para falarmos sobre este que é um tema tão pontual nos dias de hoje, não é? Afinal de contas, as igrejas devem ser vistas como o surgimento das igrejas, no caso, chamado, propósito ou comércio nos dias de hoje. E eu gostava de saber exatamente, a começar com o pastor, não é? Como é que olha atualmente para a nossa sociedade no que toca principalmente com o surgimento das igrejas nos últimos tempos? Uau! Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo convite. Falar de igreja nos últimos tempos é um desafio duplicado, porque vamos encontrar diversas mentalidades, como mentalidade religiosa, bárbara, egípcios e por aí fora, que entram numa divergência de ideia. Mas a igreja por si só, ela nunca foi um problema. O Evangelho de Jesus Cristo por si só nunca foi um problema. O maior problema é quando muitas pessoas têm uma percepção contrária do Evangelho, elas começam a entender o Evangelho como um supermercado. Por exemplo, quem vê o Evangelho como um supermercado, ele usa pessoas como produto. Dali é que as pessoas são escravizadas, manipuladas, e ali as pessoas têm um trauma dentro da sociedade cristã e acabam não crendo nas igrejas. Mas apesar de que há muitos embaraços no meio evangélico nos tempos atuais, ainda existem pessoas íntegras, dignas, né, coerentes, sábias, que levam a sério a palavra de Deus. O que eu recomendo é a pessoa escolher bem, né, em que igreja se enquadrar. E como é que se consegue fazer essa escolha, José Kunde? Porque tem estado a surgir tantas e às vezes os pastores, os apóstolos são tão convincentes que a pessoa não sabe de que forma é que pode identificar quando é que realmente está perante a uma igreja, não é? Que realmente vale a pena frequentar, que de lá não está a ser usada a igreja como comércio. Como é que a pessoa consegue identificar? Mais uma vez, obrigado por estar aqui nesse sofá, não é a primeira vez. Obrigado aos telespectadores e também aqui ao Josafat. Uau, estás bonito, parece um marimbondo. Brincadeira. Vamos lá ao que nos interessa. A nota importante que eu quero deixar aqui nessa minha primeira fala é que um pastor é um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus. E a palavra vocação tem a ver mesmo com o ser chamado. Um pastor é uma pessoa muito importante na sociedade. Não se tem noção do que é que seria a nossa sociedade sem a influência da igreja e sem os pastores que nós temos. Angola é uma nação que beneficia muito daquilo que foi feito no Evangelho, daquilo que a igreja foi fazendo. Nós temos nas escolas maus professores, mas nem por isso os nossos filhos não vão para a escola. Eles vão para a escola apesar de que nem todos os professores são bons. Nós temos maus médicos, mas se alguém ficar doente, vai ao médico, vai ao hospital ainda assim. Nós temos em todas as áreas pessoas não muito capazes, mas isso não torna o serviço desnecessário pela falta de qualificação da minoria. Não se pode construir uma narrativa de que ser pastor é ser uma pessoa pedinte, é ser uma pessoa com apetência de dinheiro, ser pastor é ser gatuno, ser pastor é manipular as pessoas. Isso não é verdade. Os sacrifícios que um pastor consente, às vezes o teu pai não consegue consentir. As lutas que ele passa por causa do ensino da palavra, as perseguições espirituais ou não, as pessoas não têm noção.
A maior parte das pessoas chamadas por Deus, mesmo na Bíblia, eles negaram o chamado. Negaram por quê? Porque é difícil ser pastor, é difícil cuidar da alma das pessoas, da vida das pessoas, preparar-se espiritualmente, orar, jejuar, buscar a Deus, para que você possa dormir, para que a sua vida vá bem. Então, eu quero primeiro deixar aqui isso claro. É uma bênção ter pastores numa sociedade e ter igrejas. Não é verdade que a maior parte das igrejas tem problemas de comércio. Não. Se nós ainda temos essa sociedade como temos, é o trabalho da igreja. Eu podia te dar exemplo de pastores que fazem trabalhos espetaculares. Antônio Ngula, por exemplo, um pastor jovem, amigo meu, irmão, eu chamo ele de meu general. Ele tem na igreja uma farmácia no Cunene que oferece medicamentos aos fiéis. As pessoas estão doentes, não só fiéis, as pessoas da comunidade vão lá para a igreja com as receitas e ele oferece. Por que esses pastores que fazem coisas boas, nós não lhes conhecemos? Por que nós só queremos falar e bater na igreja como se a igreja fosse um prejuízo? Há aí bares, há aí cantinas, há aí tantas coisas nocivas que nós promovemos e damos audiência, e quando falamos da igreja só queremos falar de algumas pessoas que são a minoria e que fazem coisas não muito boas. Eu não concordo com isso. Existem, sim, pessoas, como disse o Josafat, que de facto podiam ser melhor preparadas, melhor ensinadas e orientadas. E podiam Mas a buscar igreja ajuda. é uma coisa boa. Para casar tens que ir para a igreja. Exato. Para orientares a melhor educação aos seus filhos, igreja. Então José, eu acho que é preciso construir melhor essa narrativa. Quando se vem para a televisão, quando se vai para a rádio e falar para a igreja, estamos a falar de uma instituição divina. Deus é bom. Se Deus é bom, a sua instituição é boa. Agora, não todos, mas também não é a maioria da igreja que vive esse mal. Eu vim aqui para fazer a advocacia à igreja, claro, consciente de que nem todas as coisas elas estão perfeitas e que nem todo mundo está a fazer exatamente um bom trabalho. Mas a maior parte do trabalho feito pela igreja é muito bom. E nós aqui, por exemplo, temos estado a dar espaço a muitas igrejas, né? Muitas pessoas que vêm para aqui falar principalmente de ações que têm sido praticadas, ações muito boas que têm sido praticadas pela igreja. E durante o teu discurso tu falavas que existem aquelas que têm estado a fazer trabalhos excelentes, mas também existem aquelas que têm estado a deixar a desejar, não é? E a minha próxima pergunta é: como é que estas pessoas entram, no caso, para esta visão, começam a olhar para a igreja desta forma, como comércio, entre aspas? Será que elas não têm noção que precisam antes de uma preparação, principalmente na forma como se dirigem aos seus fiéis, a forma desrespeitosa que muitas vezes nós temos estado a ver? Vamos só fazer aqui uma parte da nossa conversa para o intervalo e no regresso vamos exatamente rebater sobre essa questão. Tranquilo. É um intervalo curto, não sai daí que nós voltamos já já. Volta, meninas! De regresso a mais uma parte do nosso programa, estamos quase na reta final, mas eu preciso lembrar que ainda hoje teremos aqui no palco do A Tarde Nossa, Liriane! É verdade, Liriane também é nossa convidada para estar aqui em conversa e também dar-nos música boa. Mas quando íamos ao intervalo, falávamos aqui sobre o posicionamento de alguns pastores ou apóstolos, não é? Se estes têm realmente a noção de que às vezes carecem de alguma preparação que é para fazerem a abertura de alguma igreja e principalmente no que diz respeito à linguagem que muitas vezes é usada dentro das igrejas. E eu deixava aqui exatamente uma questão relacionada a isso. Pastor, por favor, Josafat. Uau! O assunto linguagem, principalmente voltada para o cristianismo, é algo muito importante. Deus criou o universo com 4 tipos de linguagem. Existe linguagem no corpo, linguagem na alma, linguagem no espírito, linguagem no sangue. Por exemplo, linguagem no corpo, quando você está cometido de uma patologia, o corpo mostra que você tem uma alergia, o corpo está a dar uma linguagem. E dentro da linguagem do corpo está dividida em 3 fases, que é a linguagem de comunicação para o homem. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: temperai as tuas palavras como sal, para saber responder uma como vos convém.
Tiago capítulo 3, versículo 10 diz: da boca procede palavra de bênção e procede palavra de maldição. O bom líder tem uma linguagem saudável. O bom líder é revestido do espírito de sabedoria, segundo Efésios capítulo 1, versículo 17. O que se vê hoje é lastimável. Eu aproveito esse momento para pedir perdão, né? Em nome da fé cristã, né? Porque muitas das pessoas carregam traumas, carregam feridas por conta da linguagem. Tem famílias que se dividiram por conta de uma profecia falsa, de uma má comunicação do líder. Então, o líder, o homem de Deus, ele é caracterizado, ele é visível através da sua linguagem. Vamos falar um pouco do tema Jesus. Qualquer universidade famosa, até mesmo muçulmanas, falam sobre Jesus. Qualquer psicólogo no mundo cita Jesus, porque Jesus tinha sempre uma linguagem boa. Era justo, era exortador, mas era suave, era sábia. Um líder sem uma linguagem de sabedoria não é um líder levantado por Deus. Todo líder levantado por Deus, ele é sábio. Ele não importa qual é o teu nível de escolaridade, qual é o teu nível social. Ele, se for para falar a verdade, ele vai falar não para ofender. Apesar de que a verdade por si só já ofende o ser humano, mas ele vai falar de forma agradável, no sentido de você refletir: uau, eu falhei, eu quebrei. Agora, o que se vê hoje, o que as pessoas precisam notar é se o homem que você diz que é o teu pastor, ele tem uma linguagem desagradável, ele multiplica falas torpes sobre si, aí isso já é um sinal vermelho, é um semáforo com sinal vermelho. Qual é que deve ser o posicionamento do fiel no caso, se estiver perante a uma situação do género em que o fiel usa, às vezes, até palavras anormais para serem usadas dentro de uma casa de Deus? Qual é que deve ser o posicionamento do fiel no caso? Uau, eu gostei do que o Josafat disse e do perdão que pede à nação pela forma como algumas pessoas, em nome da fé cristã, magoam os crentes. No entanto, eu tive um episódio com um amigo meu, Alexandre Diniz. Ele uma vez, estávamos a falar sobre essa questão, profetas falsos, profetas verdadeiros, e eu também estava muito preocupado com aquilo que eu via. Mas ele disse-me algo que é um código que funciona muito bem. Ele disse-me assim: Kundi, o que faz o mercado é a necessidade. Ou seja, existem falsos profetas porque existem falsos crentes. Na verdade, as pessoas, muitas, que você sente pena, eles não querem Deus, eles não querem Cristo, eles não querem Jesus, eles não querem ir para o céu. Eles têm necessidades materiais e usam da fé igual aos seus pastores para terem os ganhos que querem. Assim como tu tens pessoas que não querem comunhão com Deus, não querem melhorar o caráter, não querem ir para o céu, não querem saber nada de Jesus, eles querem ter filho, eles querem ter fama, eles querem ter dinheiro, eles querem ter os carros caros, querem ser notáveis e conhecidos. Também tens pessoas com os títulos de pastores e de profetas que têm a mesma sede e a mesma necessidade. Então, eu acho que aqui há clientes para o mercado que se criou. Quem genuinamente quer Deus, Deus é poderoso demais e o suficiente para orientar o seu coração a um lugar onde você verdadeiramente vai ser edificado. E eu trouxe aqui um texto em Jeremias 3, 14 e 15, vou ler para não errarem nenhuma das palavras. Por favor. Diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, note, rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Sião é a cidade de Deus. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Um pastor, e na esteira do que estava aqui a dizer o Josafat, dado por Deus, é um homem com inteligência, com conhecimento e com sabedoria. Há de te orientar ao bom lugar, aquilo que Davi chamou de pastos verdejantes. Então tu tens um tema aqui. Há pessoas que não querem, eles gostam dos quimbandas, eles gostam das coisas estranhas, eles não querem Deus. Como é que tu aceitas, na idade que tu tens, por exemplo, e como é que tu explicas isso a alguém que vai a uma igreja e aceita lhe darem banho? Jesus deu banho a quem? Pedro deu banho a quem? Você com essa idade aceita dar banho? Não, o que tu queres não é Deus. Percebes? Então, é um tema que nós temos que olhar com a clareza e com a coragem
Com olhos de ver, como diz não, Nagir. o meu pastor me enganou, o meu pastor me pediu 1 milhão para ele orar por mim. Quem é que você já ouviu na Bíblia, que você leu, que pagou a Jesus para ser curado? Quem? Pelo contrário, foram amaldiçoados aqueles que tentaram comercializar o Evangelho. Então tu tens pessoas interesseiras. Se criou um mercado em que ninguém é inocente. Os tais crentes que você quer defender aqui também não são inocentes. Então o pastor está a tirar roupa, está a dar banho. É assustador para qualquer um. Como assim? Como é que você aceita isso? Não, entendes, né? Por último, o primeiro ponto, tenha um coração, queira mesmo Deus, não queira outra coisa, queira mesmo Deus. Depois, concordando, e seria repetitivo se dissesse tudo que o Josafate disse, queira conhecer a palavra de Deus, leia a Bíblia. Não vá à igreja como quem vai para o supermercado e só leva o cartão multicaixa. Não, leva a sua Bíblia, a sua agenda, faz anotações. O que o pastor está a dizer está mesmo na Bíblia. Até na faculdade a gente é assim, o professor está a falar, depois tem que nos remeter a um livro. A gente vai consultar os manuais. Por que a gente vai para a igreja como quem vai para uma discoteca? Quem vai para a discoteca não leva nada. Leva o cartão multicaixa para raspar, comprar o que ele quiser. Na igreja vai-se com uma agenda, para tomar notas, levas a Bíblia, de preferência física. Então, se nós tivermos e orientarmos as pessoas e confrontarmos elas com esse nível de verdade, elas não serão enganadas. E também as pessoas precisam ser orientadas. Eu acho que, no fundo, a educação aqui também é chamada, não é? Já mesmo para fechar aqui o nosso tema, considerações finais, pastor, por favor, o que dizer lá para casa, principalmente para os fiéis que, de alguma forma, encontram-se cegos? Porque, como disse aqui o José, não se explica certas coisas que acontecem dentro de uma igreja, não se explica como é que existem pessoas que continuam estando lá, mesmo vendo que são situações completamente escandalosas. Uau. O pastor, quando falou muito bem, eu acho que por a gente navegar na mesma atmosfera espiritual, vamos acabar concordando. Então, eu vou procurar responder isso aqui em 15 segundos. A cegueira espiritual, ele é um fenômeno que tem se multiplicado muito nos últimos tempos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: o Deus desse século, que se refere ao diabo, cegou a mentes de muito. Essa palavra cegar, ela é amiga de uma palavra grega que se chama hipnos. Por exemplo, o processo da hipnose é uma cegueira, é um sono. Quando uma pessoa aceita ser despida por um pastor, vender sua casa, seu carro por uma orientação material ou supostamente espiritual por um líder, é porque ela está cega. Ali, o que eu aconselho? Líderes de verdade não produzem lobo, produzem ovelhas. Ovelhas não comem carne, ovelhas comem capim. E homem de Deus que foi chamado não se forma para ser chamado. Ele se forma para aprimorar o chamado. Estamos a ver muitos certificados falsificados de teologia. Estamos a ver igrejas luxuosas e bonitas achando que é a casa de Deus dos sonhos. Mas o conteúdo que é entregue naquele lugar são conteúdos maliciosos. Destrói a vida das pessoas. A minha alerta é, se não houver Cristo como centro naquela igreja, já é um perigo para a tua saúde espiritual, até um perigo para a tua família. Então, o conselho aqui, só para terminar, é que a sociedade angolana deve cultivar a cultura, né, de meditar as escrituras, estudar a Bíblia com sabedoria e revelação. Porque está tudo escrito lá. Lá. Só precisamos na ler. nossa Constituição. Muito bem. Obrigada pela vossa presença. Muito bom aqui este momento. Não deixe só um segundo. Um segundo mesmo, segundo. José Cunha. Sabes como é que é um segundo? Eu sei. Também faço televisão. Por favor. Salmos 119, 105, mais uma vez concordando com o que disseste. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Conhece a Bíblia, ninguém te vai enganar. É verdade. Muito obrigada. Obrigada ao pastor Josafate Mussaba e também aqui o nosso querido parceiro José Kunde. Vamos agora fazer mais uma curta pausa. Quando regressarmos já teremos aqui a nossa querida Liriane para dar-nos música boa e aquele momento agradável de conversa. Então até já, volte connosco. Vina Media.